Para que orar se Deus já sabe tudo? Para que orar se Deus já sabe se eu vou ser salvo ou não? E se eu tiver perdido? Bem, para responder essas perguntas, nós vamos ter que, de acordo com a Bíblia, ver o que é oração, como fazer uma oração e qual é a função dela. Então, a gente vai ver isso nesse vídeo de hoje, que é o primeiro da nossa série Oração Transformadora. Então, já vai deixando aí o seu joinha e compartilha com outras pessoas também, para que elas possam estar sabendo da palavra de Deus. Então, como você sabe, já pega aí sua Bíblia, abre ela no livro de Salmos, capítulo 139, versículos do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A oração, ela faz parte de uma conversa com Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente está escutando o que Deus fala para a gente. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Quando a gente ora, apesar de Deus já saber o que a gente vai falar, a gente está construindo um relacionamento íntimo com Ele. A gente está construindo um relacionamento como de um pai para com o filho, que somos nós. E o pai é Deus. Então, como a gente ora da forma correta? Para isso, queria pedir a você para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, primeira coisa que a gente pode vir aqui, no versículo 6, vem dizendo: entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai. Então, o que? Você tem que separar um local tranquilo para você orar. Até porque vem dizendo que está em secreto, é só você e Deus. Então, você separa ali um local para você orar, para você estudar a Bíblia, ele seja um local tranquilo, onde não tenha muito barulho, onde não tenha muita gente falando, e você possa estar ali tranquilo, focado na oração e na palavra de Deus. Eu costumo, por exemplo, me acordar ali 4h30, 5 horas, porque não tem muito barulho. É, meus pais muitas vezes não tem acordado ainda. E dá para estudar a Bíblia e orar de uma forma muito melhor. Então, você pode fazer da mesma maneira que eu faço, ou também do jeito que você puder.
Porque a melhor hora do dia, na minha opinião, seria ali no começo do dia, né? Principalmente ali na madrugada para o iniciozinho da manhã. Porque a maioria das pessoas não está acordada, não está aquela correria, aquele negócio. Mas cada um tem a sua melhor hora e o que dá, né, para você. Porque pode ser que seja de noite, pode ser que seja de tarde. O importante é você separar um local tranquilo, uma hora e que você possa estar focado. Segunda coisa, você precisa ser sincero. Essa mesma palavra que a gente viu aqui, entra no teu quarto, no versículo 6, esse quarto, ele não está se referindo só a um local físico, ele também está se referindo a um local mental, da sua mente. Porque no grego, a palavra é tameion. E se a gente for trazer para os dias de hoje, é como se fosse o quarto da bagunça. Aquele local onde você deixa as coisas jogadas, deixa as ferramentas, deixa as troçadas todas. E você, nesse quarto da bagunça que está na sua mente, você expõe tudo a Deus. Isso é, você é sincero. Você diz para Deus as suas dificuldades, as suas angústias, as suas alegrias, as suas conquistas, tudo o que você está passando, o que você está pensando, o que você fez, que você está pensando em fazer, que você está fazendo, você conta para Deus. E isso é fundamental, porque a oração, a gente abre o coração para Deus na oração. É assim que ela deve ser feita. Terceiro ponto, que tem até no versículo 7. Não repita orações e também não fique procurando palavras assim complexas para poder fazer oração, porque tem que falar de um jeito formal e não sei o que, e tem que repetir tal oração. Não, você tem que falar de uma forma espontânea, de uma forma sincera, claro, com respeito, que é o próximo ponto que a gente vai falar, mas você tem que falar aquilo que você está sentindo, que está no seu coração. O quarto ponto é tenha respeito. Lá no livro de Daniel, quando Daniel está lá na Babilônia, junto com os amigos dele, e eles estão lá com toda aquela cultura pagã, no versículo 10 do capítulo 6, vem dizendo assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, a gente vê aqui que Daniel, ele tinha respeito por Deus, tanto que ele se colocava de joelhos. E você pode perguntar, mas por que que eu tenho que me colocar de joelhos na oração? Por que que eu não posso fazer isso deitado? Por que que eu não posso fazer sentado, em pé? Porque de joelhos, você está reconhecendo fisicamente, você tem que reconhecer espiritualmente também, mas você está reconhecendo fisicamente que você é menor e Deus é o maior. E de que você se submete, isso é, você se rende à vontade de Deus. E olha, para falar a verdade, acho que esse ponto aqui que eu acabei de falar é justamente um dos pontos que eu mais estou aprendendo e mais estou tendo que melhorar. Porque geralmente eu não costumo estar fazendo ali oração de joelhos. Eu faço mais em pé ou sentado. Mal faço uma oração de joelhos, mas estou aumentando a frequência, graças a Deus. Porque você pode dizer, besteira, mas oração de joelhos muda totalmente a sua visão. Quinto ponto. Voltando lá para o nosso capítulo de Mateus 6, no versículo 9,
na oração do Pai Nosso, vem dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Isso é, na oração a gente tem que reconhecer a grandeza de Deus. A gente tem que reconhecer a santidade de Deus, a misericórdia dele, reconhecer Deus como ele é. E todos esses outros pontos que a gente acabou de falar, de ser sincero, de separar um local tranquilo, de ter respeito por Deus, e ter reverência, tudo isso sustenta justamente esse ponto de a gente exaltar a grandeza de Deus. E você faz isso tanto fisicamente, também na hora que você está orando, porque você agradece a Deus por Ele ser teu Criador, agradece a Deus por Ele ser teu Salvador, por Ele te guiar todo dia, pelo Espírito Santo dEle, te fazer enxergar cada vez mais da palavra de Deus. Enfim, quando você ora, você tem que reconhecer aquilo que Deus é. Sexto e último ponto é: ore constantemente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 é simplesmente: orai sem cessar. Orai constantemente. Por quê? A oração, inclusive, eu gostei muito dessa frase. Que frase linda. Daquele filme A Forja, recente, 2024. Que tem uma senhora lá, que é até do outro filme, né, Quarto de Guerra, que ela vem dizendo que a oração ela tem que ser como um volante da nossa vida. Ela não é algo que a gente só usa ali no momento de dificuldade. Ela é como a gente vai guiando a nossa vida. É assim que a oração tem que ser. Quando você se acordar, ore. Quando você for dormir, ore. Quando você for sair de casa, ore. Você tem um compromisso? Ore. Você está tendo dificuldade com alguma coisa? Ore. Você ganhou alguma coisa? Ore. Conquistou algo? Ore. Enfim, ore para tudo. Porque a oração, ela é justamente o que dá a base para a nossa vida. A oração é a respiração da nossa alma. Acho que você já escutou essa frase também. Então, a oração, inclusive lá em Efésios 6, é uma das armas do cristão, né? Ela é fundamental para a gente manter a nossa fé em Jesus. E agora, recapitulando tudo, nós aprendemos o que é a oração, que a oração ela faz parte de uma conversa com Deus. A gente estuda a Bíblia e Deus fala com a gente. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Então nós vimos como devemos orar, que nós devemos separar um local tranquilo, uma hora específica. Segundo ponto, seja sincero, exponha tudo a Deus, tudo aquilo que está no seu quarto da bagunça mental. Terceiro ponto, não repita orações e fale de forma simples. 4. Tenha respeito, tenha reverência ao ponto de você orar de joelhos, se você puder, claro. Quinto ponto, reconheça a grandeza de Deus, que Ele é seu Criador, seu Salvador. Sexto ponto, ore constantemente. E a função da oração é justamente para que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus, de melhor amigo, de pai para filho. Então, mesmo que Deus saiba até se eu seremos salvos, quem toma a escolha, quem decide aceitar ou não a Jesus, é você. Hoje, agora. Então, não se preocupe com o fato de que Deus já sabe se eu vou me perder, ou se eu vou me salvar, se eu vou ter a vida eterna, ou se eu vou ter a morte eterna. Não se preocupa com isso. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Entendeu? Salmos 37,
Versículo 5 vem dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você fizer a sua parte, se você se comprometer com Deus, orar, estudar a palavra, praticar ela, usar os dons e habilidades que Deus te deu para pregar a palavra e deixar que Jesus transforme a sua vida cada dia, Deus vai cuidar de ti, amigo. Deus vai te salvar. Confia nele. Simples. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, compartilha com seus amigos e é hoje por isso, tá bom? Mas próximos vídeos teremos mais sobre a oração e como a oração transforma a nossa vida, tá bom? Então, até mais, jovem de Deus. Fique com Deus e Deus te abençoe grandemente.